Todas essas ingestões têm que ter muita qualidade, tem que ter muita observabilidade, tem que ter muita governança, tem que respeitar muito o LGPD, que a gente já, eu e a Sati, a gente já pegava no pé, apesar de não estar muito madura naquela época, né? Tá sendo ainda estava sendo Isso colocada, foi né, em quando, mais ou prática, menos? 2021, acho que foi 21. Estava sendo colocada em prática, mas a gente já estava muito de olho. Então, era dois desafios. Tinha a questão do LGPD e o fim da pandemia, né? Desafios. Tinha a questão do LGPD e o fim da pandemia, né? Isso, a gente estava em casa, trabalhando É, de casa, mas a gente estava, né, muito num ritmo bem acelerado, porque eles estavam acelerando para que ficasse tudo suportando a operação, porque eles sabiam que eles estavam num crescimento exponencial, né? E eles precisavam suportar rápido esse crescimento de clientes, que foi muito rápido. Então a base estava assim, a cada dia só aumentando, e precisava ter essa tanto essa qualidade quanto essa governança muito já refinada. Então, além de entrar com a LGPD forte, eu entrei construindo sozinha um motor de qualidade lá dentro. uau, um data Aí quality. eles botaram no meu colo, construa um motor de qualidade. Aí eu peguei as ferramentas que eu tinha, as regras que eu pude construir e construí um motor de qualidade, né, dentro do BigQuery mesmo, para rodar pelo menos o delta das tabelas ali, né, que foi aonde eu aprendi sobre qualidade de dados ali, sozinha, Desde a de um teoria até a jeito prática. raiz, da teoria até a prática, porque eu tive que fazer do zero, chorando, assim, mas foi E incrível. esse dois pontos importantes, né? Primeiro do Data Quality, até porque não tinha muito conteúdo aqui no Brasil, né? Assim, ainda não tem até hoje no nível que se encontra, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Mas falando um pouco da LGPD antes da gente entrar na qualidade dos dados, porque ainda o entendimento da LGPD não é claro para muita gente, inclusive gente que já trabalha com gestão de dados. Eu lembro uma vez que eu estava conversando sobre cadastro de material. E a pessoa estava preocupada, não, mas é LGPD. Eu falei, não, LGPD é Não. de pessoas naturais, né? Não É por isso, influencia aqui o cadastro de cadastro de material não tem material. problema, não. Você não. Apesar dele ser bem problemático, o cadastro de material, Exato. O problema no cadastro de não é material. sobre Mas no LGPD. começo realmente era um pandemônio, não tem palavra melhor para usar, era muita bagunça, porque Era bagunça. é, a informação que chegava era muito curta para as pessoas, É. era difícil explicar. E eu lembro que todos os diretores de empresas começaram a ficar apavorados e começaram, não, temos que fazer LGPD, e o cara nem sabia muito bem o que era. Como é? Explica rapidinho para o pessoal o que que é LGPD e como que ela afeta um banco. O que que um banco tem que fazer? Não é óbvio, o banco tem que garantir que o dado não seja exposto, mas fora isso, o que mais que o banco tem que fazer para atender a LGPD? Cara, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para gente que o dado pessoal, principalmente o dado referente à pessoa física, o dado que chega na pessoa identificável, o dado sensível que a gente diz, o dado que pode trazer algum tipo de constrangimento para uma pessoa física, ele tem que ser tratado de acordo com as diretrizes que ela traz, né? Então, ele tem que ter, se eu precisar utilizar esse dado para algum processamento, ele tem que ter o consentimento da pessoa, para eu processar, para eu armazenar, quanto tempo eu armazeno, como que eu vou utilizar esse dado, se eu vou usar para um modelo, principalmente para treinamento de modelo, para treinamento de IA, eu tenho que ter bem especificado se a pessoa dá o consentimento para isso, entendeu? E, assim, para divulgação desse dado, né? Além da LGPD, por exemplo, se eu estiver falando de dados médicos, dados de médicos, você tem que seguir tanto a LGPD quanto os dados do Conselho Federal de Medicina, entendeu? Então você tem que juntar essas duas. Então, você tem que prestar atenção, principalmente a partir do momento que a LGPD se torna forte, quando você lida com dados de pessoas físicas, E eu imagino tá? que lá no C6 você deve ter tido um desafio, porque não é só de sistema, você tem que mudar muitas vezes o processo e mudar a cabeça das pessoas. Sim. Como que foi isso? Olha, eu acho que botando assim em uma coisa bem rasa, é dizer, não use o CPF como chave. Por favor, não use o CPF como chave em processo. É isso, entendeu? Então, o que eu, como pessoa de governança, mais falo é isso. E assim, entenda que dados pessoais não podem transitar para cá e para lá,
né? Você tem que respeitar processos, porque você pode ter o seu dado pessoal passeando por aí, você tudo está em banco de dados, tudo está em tabelas. Tudo sobre todo mundo. Então, a partir do momento que isso se tornou um ativo, isso tem que ser zelado. Governança garante isso. E governança vai seguir a LGPD. É por isso que a gente tem que ter governança muito forte, entendeu? Por isso que isso tem que ser muito respeitado. E agora, a partir do momento que a lei passou a valer e que tem um órgão bem forte com relação a isso, que a gente vê, acompanha que ele está ficando cada vez atribuindo mais responsabilidades. A última que ele atribuiu foi a questão da qualidade dos dados, que agora passa a subir de responsabilidade nas empresas. Assim, você vai percebendo que o ativo vai se tornando mais valioso. É, a gente, como profissional de dados, pô, é só um dado numa tabela. Não, é um ativo que tem valor, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Você tem que mudar o seu jeito de trabalhar.